E nós vamos relaxando o nosso corpo, fechando os nossos olhos, buscando nos desconectar de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia. E vamos nos sentindo envolvidos pelo plano espiritual que nos acompanhará durante todo o encontro desta noite. Nós vamos inicialmente permitindo que os guardiões entrem no nosso lar. Eles vão aplicando em cada um de nós um passe de harmonização e fazendo uma completa asepsia no ambiente energético do nosso lar. Nós vamos sentindo o ambiente cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo. Vamos sentindo uma paz no nosso coração. Enquanto isso, os veludos vão se colocando no lado externo do nosso lar, criando uma proteção energética e impedindo que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o encontro dessa noite. Nós vamos sentindo a presença do nosso espírito protetor, que vai nos acompanhando e encontrando todos os mentores do Pingo de Luz. O Ruiz, o Zé, o Sete Flechas, o Lua, Maria do Rosário, Rosália, Eliamar, Cíntia, Cássio, esses nossos amigos que sempre estão prontos a nos orientar, a cuidar de nós. E junto com eles fazemos uma grande caravana. E esta caravana parte a caminho de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ela nos recebe de braços abertos, pulsando amor em seu coração. E este amor vai nos envolvendo e nós vamos nos sentindo cada vez mais elevados. Um sorriso acolhedor, Maria nos encaminha até Jesus, ao nosso Mestre. Nós vamos agradecendo pelos exemplos e ensinamentos que Ele nos deixou. Pedimos a Ele que nos ajude a compreender esses ensinamentos, pois ainda somos pequenos, temos pouco entendimento. Jesus nos carrega no colo e nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai, ilumine nosso caminho e que aceite de nós a nossa prece que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um encontro repleto de ensinamentos,
e possamos pensar nesses ensinamentos e como aplicá-los na nossa vida. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todas bem? Sim, graças a Deus. Boa noite, desculpa o Boa atraso. noite. Ju, boa noite, boa Boa noite. noite, Estava Ju. tentando entrar num link e eu entrava do de sexta-feira. Aí eu saía e entrava de novo no de sexta-feira. Mas Faz deu parte. certo. Deu certo. Vamos lá. Hoje nós vamos ler o último capítulo do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca, que se chama Promoção. Não podemos reclamar. Sempre me recordo do que está escrito. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se estamos atravessando esta ou aquela dificuldade, precisamos entender que estamos sendo examinados para efeito de promoção. A nossa imperfeição atrai os problemas pelos quais vamos atravessando. Existe uma certa identificação entre aquilo que somos e as circunstâncias da vida no mundo de provas e expiação em que estamos vivendo. Chico Xavier. Chico Xavier nos traz a compreensão sobre a finalidade dos problemas pelos quais todos passamos. Exame para promoção. Somos regidos pela lei de evolução ou lei do progresso. Isto é, fomos criados por Deus com as potencialidades da sabedoria e do amor, as quais, todavia, precisam ser desenvolvidas por nós. Tudo nos foi dado em forma de semente, que somente desabrochará mediante o nosso esforço. Somos seres dotados de potências inatas e a cada um compete o trabalho de fazer a semente florescer. O plano divino é que todos os filhos de Deus cheguem ao ponto da semente desperta, florida, sábia e amorosa, desenvolvida e ativa, tal qual um dia ocorreu a Jesus, a Buda, a Francisco de Assis e a tantos outros iluminados, e a tantos outros iluminados que deixaram seus rastros na Terra. Cada um de nós está dentro desse mesmo plano, e todos alcançaremos a iluminação espiritual por meio da elevação da consciência material para a consciência divina. A maior parte da humanidade ainda vive atrelado à consciência material, cujas características básicas são: 1. Predomínio da matéria sobre o espírito. 2. Individualismo. 3. Excessiva importância atribuída a si mesmo. 4. Relações pessoais fundadas no exclusivo interesse pessoal. 5. Oposição agressiva aos que lhes contrariem os interesses. 6. Dificuldade em perdoar. 7. Tendência a se vitimizar. 8. Não aceitação da realidade, exigindo perfeição do mundo e das pessoas. Deus está trabalhando em nós o despertar da consciência divina, a qual apresenta as seguintes características básicas. 1. Predomínio do espírito sobre a matéria. 2. Cooperação e boa vontade entre as pessoas. 3. Consideração de que todos são filhos de Deus, em igualdade de direitos e deveres. 4. Relações pessoais fundadas no bem comum. 5. Vivência do amor ao próximo. 6. Facilidade em perdoar. 7. Tendência a assumir responsabilidade pela solução dos próprios problemas.
E 8. A aceitação do mundo e das pessoas como são. Bem se vê, pois, que o processo de elevação da nossa consciência não se fará do dia para a noite. Vale lembrar o que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso é que estamos nascendo e renascendo em sucessivas existências, para o despertar da nossa consciência. Isso vai acontecendo conforme começamos a nos dar conta de que a consciência material é o palco da maioria dos nossos problemas pessoais e coletivos. Quando me coloco na vida como o centro do universo, e assim exijo que tudo gire em torno dos meus exclusivos interesses, que as pessoas façam tudo por mim, que o mundo me seja entregue perfeito, é possível facilmente imaginar a quantidade enorme de conflitos que estou criando para os outros e para mim mesmo. Isso talvez seja a ideia mais aproximada do inferno. Então, os problemas de hoje são fruto do nosso atual estado de consciência, predominantemente dirigido pelo egoísmo e pelo orgulho. Quando Chico Xavier fala que ao atravessarmos essa ou aquela dificuldade, estamos sendo examinadas para fins de promoção, ele quer dizer que a dificuldade está querendo nos levar a um nível de consciência mais elevado, a consciência divina. Encarar os problemas com a consciência material, por meio de queixas, reclamações, brigas, competição, deslealdade e vitimizações, acabará nos afundando em problemas ainda maiores. Aí, não seremos promovidos. A promoção virá, todavia, quando a consciência divina, que é a consciência do Deus em nós, dirigir as nossas condutas, visando ao bem de todos os envolvidos no conflito, não alimentando rancores por rusgas passadas, atuando de forma cooperativa, solidária, ética, aceitando a realidade tal qual ela se apresenta e assumindo a responsabilidade pelas ações que nos compete. Quando agirmos nesse nível de consciência, não só haveremos de solucionar muitas dificuldades, como também reduziremos sensivelmente novos conflitos. Isso já é um pedacinho do céu. Encerro o último capítulo com uma linda canção de Guilherme Arantes e John Lucien. Gostaria que você prestasse atenção na letra, que de forma poética fala de muitas das coisas que eu tentei passar a vocês na página deste livro. Medite na letra, cante também. Tire alguns minutos para analisar como anda a sua caminhada em direção à consciência divina. Deus está nos chamando para ela. Espero que este singelo livro lhe seja um bom companheiro na viagem mais importante da sua vida, que começa aqui e agora. Bom, eu vou cantar a música, tá bom? Brincadeira, senão eu vou espantar todo mundo aqui da reunião. Vamos escutar a música na voz de Maria Bethânia. Na hora que você tirou o som, a gente não está ouvindo. Não estamos ouvindo. E aí, gostaram? Essa música é linda. Eu me surpreendi com a minha memória. Eu sabia cantar ela inteirinha. Que legal.
E Tem se uma você parte, falasse que tinha uma música assim, eu ia falar, não, não conheço. Impressionante, muito lindo. gosto da parte que fala assim, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Cada vez é exatamente isso que eu estava pensando. Que a gente, Né? a arte de tantas vezes a gente tem que se vê em situações difíceis e a gente dá um sorriso quando o mundo quer dizer para a gente que não, né? A gente está naquela, às vezes, situação pesada, difícil, e você está dando aquele sorriso amarelo para a vida. É, Ou porque a às vezes história você- não tem fim. a história não tem fim. Não tem fim. É isso aí. Quem vai querer voltar para o ninho e redescobrir seu lugar? Voltar ao pai, né? É, Então, voltar tá ao bom, pai. vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ontem, na segunda-feira passada, vocês deixaram a Solange, foi, foi como que é? Encontro particular. Eu e a Solange aqui. Vai ser o Oh, Hildo e a Dona Neuza também. Vai ser a Dona Neuza, foi. eles É, não eu querem, andei faltando aí umas semanas, porque eu estava no hospital com a mãe, né? Então, mas está não tudo dava bem agora. mesmo. Tá, ela saiu depois de 18 dias, né? Uhum. Tá se recuperando devagarzinho, né? Graças a Tá se Deus. recuperando. Isso aí, a gente continua nas vibrações. Obrigada, Sérgio, e obrigada a todos. Vamos Gratidão. lá, as perguntas. É, como você tem acolhido as dificuldades inesperadas em sua vida? Você as enxerga como um castigo ou como uma oportunidade de aprendizado e promoção? Eu tenho visto como oportunidade de aprendizado, principalmente nessa última aí, pela qual eu passei. Eu vejo que, para mim, foi uma oportunidade para eu rever muitas coisas, principalmente em relação aos meus sentimentos a ela, Uhum, sabe? legal. Não o sentimento de amor, não é isso. É o sentimento assim, de compreensão, de tolerância, de, de me analisar o quanto eu sou capaz de me dedicar, de aceitar sem ficar revoltada com a situação, de entender que tudo isso é um processo, enfim, foi um período de bastante reflexão para mim. E os outros? Tudo eu também enxergo o lado de aprendizado. Mas como é difícil você extrair esse aprendizado. Uhum, Como é difícil você identificar o que que você tem que aprender. A aceitação, a paciência, isso é fácil, né? Mas tem tantas outras coisas que vêm com os desafios que fica difícil. Às vezes eu paro e falo assim, o que que eu preciso aprender? O que que eu estou errando de novo? Então, meu coração sempre olha pelo lado do aprendizado. E quando as pessoas vêm me comunicar alguma coisa ou falar de alguma coisa, eu também sempre tento mostrar para elas, olha, poderia ter sido pior. Sim, Isso serve para você, de alguma forma. Vamos tentar ver o que para o outro às vezes é fácil, uhum. mas para mim a dificuldade é identificar exatamente o que que eu preciso aprender. Ou talvez não seja o que eu preciso, é um conjunto de coisas, é um processo, é uma mudança de comportamento. Sabe o que eu vejo? A maior parte das vezes,
A nossa dificuldade está em a gente compreender que a lição que a gente precisa aprender não está na reação que a gente toma, mas e sim nos sentimentos que a gente tem. Sim, Porque quem gera a reação é o sentimento. O é. sentimento que está dentro de nós e aflora quando determinada coisa acontece, né? E aí, entendendo qual é esse sentimento, a gente pode trabalhar a causa e não o efeito, né? A causa da nossa reação e não a reação, né? Porque quando a gente fala assim, eu preciso trabalhar a minha paciência, né? Paciência é efeito, não é causa. Eu tenho paciência, se a, se a paciência ela é natural em mim, é porque eu tenho um estado emocional, de sentimento tal, que não me permite, que não me deixa perder a paciência. Agora, se eu fico trabalhando somente não perder a paciência, que é a reação, né? Eu paro de olhar qual que é o sentimento que me gera essa impaciência. E aí a gente vai passar a encarnação inteira trabalhando a paciência e não o sentimento que gera ela, entendeu? Não sei se eu Entendi. consegui Sim, ser claro. perfeito. Deu para Então, explicar. Deu pra explicar. oi, Solange, desculpa, eu não entendi. Não, você explicou direitinho, deu para entender. Então, muitas vezes, é claro, é muito mais fácil a gente olhar para a reação. Por quê? Porque é aquilo que a gente vê, é aquilo que está mais próximo da gente. O sentimento está lá naquela sombra que a gente não conhece ainda, né? Escondidinho. Então, eu acho que o segredo está a gente, quando acontece a coisa, fala assim, que lição que eu preciso aprender? Talvez a gente possa substituir, em vez da lição que eu preciso aprender, que sentimento que eu preciso enxergar. Talvez isso nos ajude a, a compreender um pouco melhor o caminho que a gente precisa seguir, né? O que vocês acham disso? Sim, faz todo Você sentido. falando, exatamente. No momento em que você está passando pela situação, como a Ju estava falando, né, que a gente se vê passando por determinada situação, que a gente vê a aceitação do problema, a paciência, você não faz essa análise do sentimento. Você fica Uhum. pensando. Eu digo por mim agora, assim, às vezes eu me coloco na situação para dizer, bom, não revoltada como antes eu ficava. Já é uma situação diferente, já é uma certa aceitação. Ainda tem situações em que eu me vejo e às vezes eu tenho vontade de falar, não vale a pena eu falar. Aí eu fico silencio, porque é aquela situação como vocês já colocaram para nós. Não adianta a gente querer mostrar para o outro aquilo que você está vivenciando como aprendizado, porque ele não está pronto para aprender. Não adianta Isso você aí. querer falar para a pessoa, né? Então, aí eu desisto. Mas nesse momento eu não faço a avaliação daquilo que mexeu comigo. Que às vezes Isso. a pessoa explode numa determinada resposta para me dar, fala de uma maneira atravessada, aí eu quero falar, quero retrucar alguma coisa, eu falei, não. Aí eu paro. Falei, não adianta ficar falando, porque não resolve. E aí eu silencio, entendeu? Mas eu não faço essa avaliação, o que mexeu em mim também, o que me provocou esse sentimento. Uhum. Então, e eu achei perfeito o que você falou, Solange. Porque, assim, existe uma vitória quando você passa por um momento em que, em outros tempos, você, por exemplo, perderia a paciência, responderia na mesma altura, né? É uma vitória quando você consegue segurar isso. Mas a gente não pode Sim, parar aí,
né? O que a gente pode parar é o seguinte: por que que eu precisei me segurar para não perder a paciência? Então, você já está num nível mais à frente, né? Quer dizer, você já deu um passo, você já não está mais dando vazão aos ímpetos, né? Sim. Pelo menos quando a situação está num determinado nível de pressão, né? Mas, de qualquer forma, algumas vezes, quando a gente faz isso, isso nos causa um mal, sabe? Sabe? Mexe com a gente de alguma forma. O fato de a gente segurar, né? Então, a gente precisa olhar o sentimento, mesmo que a gente consiga é, evitar uma reação mais negativa, mas o sentimento ainda está lá, a gente precisou se segurar, entendeu? Então, é isso. Quando a gente passar pelo ponto, a lição é: que sentimento que me faz ser dessa forma? Só que isso que eu falei não é, não é mais fácil, acho que é até mais difícil do que você falar assim, por que que eu perdi a paciência, né? Ou do que você trabalhar na reação. Porque a reação você pode ir se fechando, se fechando, se fechando, em determinado momento você não vai mais reagir daquela forma, porque você está totalmente fechada para poder, para aquele tipo de coisa. Só que o sentimento está fechado lá dentro também, né? É. Um dia você vai se abrir, e aí não vai pisar na bola de novo, né? Muito bem, gostei do papo. Vamos lá. Quando um problema surge, qual é o seu primeiro impulso? Culpar as circunstâncias e outras pessoas ou buscar a sua parcela de responsabilidade na situação? Procurar a responsabilidade na situação. Mediante aquilo, o que compete a mim? O que eu preciso fazer ou resolver, ou que atitude tomar, o que está ao meu alcance. Eu acho que a pandemia, ela veio para melhorar tanto a nossa vida, eu vou falar da minha. Até então, era uma vida mais superficial, um aprendizado teórico e pouca prática. A pandemia fez com que eu mudasse muitos conceitos e muitas atitudes. Então, eu acho que é um aprendizado constante e é um ponto muito positivo, eu acho. Foi terrível, as pessoas que se foram, as pessoas que perderam, que momentaneamente se distanciaram, mas foi um aprendizado para quem estava aberto, para quem estava com vontade de mudar e absorveu isso, foi um momento importantíssimo, assim, Com Momento de certeza. virada, né? de virada, eu acho. Um divisor de É, águas. nessa pergunta aqui, é, vamos, vamos utilizar a questão da paciência, né? É, quando, quando eu me seguro para não perder a paciência com alguém, por qualquer motivo que seja, é, Vem cá. nesse momento eu ainda estou culpando os outros pelo sentimento que eu estou tendo. Não é verdade? Eu não penso nisso. Na hora que estou passando por alguma situação assim que eu perca a paciência, Eu estou dando, perder a paciência, eu estou usando como exemplo, né? Mas sim, numa sim. situação, num problema que surge na vida, a primeiro sentimento que a gente tem é de culpar os outros, sei lá, o ambiente, a situação. É o primeiro sentimento que a gente vem, sabe? Pode ser que logo em seguida a gente fale assim, opa, pera um pouquinho só. Não.
deixa eu ver que parcela que eu tenho de, de contribuição para isso. Eu não vou falar culpa, vou falar contribuição, né? E às vezes essa parcela de contribuição é por tudo que nós somos até aquele momento, né? Então a gente, imagina, a gente foi uma pessoa que sempre foi sempre agressiva na hora de responder alguma coisa. As pessoas, quando chegam para nós, elas estão preparadas para essa agressividade e respondem agressivamente também. E aí, quando a gente está mudando, às vezes a pessoa vem e responde agressiva e isso machuca a gente, porque a gente, quando quer deixar de ser agressivo, a É gente abre, verdade. a gente se abre, a É, gente tira as proteções, né? Então, a É culpa não verdade. é do outro. A culpa é minha, porque sempre. Culpa, não, vamos falar. Parte da responsabilidade é minha, porque eu sempre fui daquela forma. Hoje eu sou diferente. Mas eu não quero esperar a pessoa perceber isso. Eu quero que ela mude junto comigo. Isso não vai acontecer, né? Então, parte das coisas que acontecem com a gente, parte dos problemas, dos desafios que acontecem com a gente ainda culpa as pessoas, mesmo que seja lá no fundo, mesmo que logo em seguida a gente fala assim, não, não, pera um pouquinho só, não, deixa eu ver qual que é a minha responsabilidade nisso também, né? Isso já é a parte da autotransformação, quando você busca isso, né? Autotransformação, autoconhecimento. Muito bem. Na última vez em que se sentiu desafiado, o que você disse a si mesmo? Suas palavras foram de apoio e encorajamento ou de autocrítica destrutiva e reclamação? Você vê que esse tipo de coisa volta toda hora para a gente, né? Por que será, né? Porque a gente é muito crítico com a gente mesmo. Olha, eu É vou falar mesmo. uma coisa para você. Pegando esse gancho da autocrítica e reclamação, nós temos um trabalho que a gente executa no fórum, que é um sistema que trava o tempo inteiro. Então, é uma coisa que você não consegue fazer o seu trabalho, porque é um programa muito pesado, que todo mundo usa. Os juízes Uhum. usam, os defensores, os advogados, os escritores, todo mundo usa. Então, é muito arquivo. Então, a gente não consegue trabalhar. Então, trava. Quando ele trava, eu tenho coisa para fazer, eu tenho que reiniciar, é uma reclamação. Meu marido fala assim, ele que vem me acalmar. Calma, fica calma, deixa eu ver. Ele que vem tem que eu tenho vontade de pegar o computador e jogar longe. Aí eu perco a paciência, não tenho como, não tenho como. Trabalhando difícil. Aí, às vezes, eu não sei resolver o problema da máquina, aí ele vem me ajudar. O que eu sei um pouco assim, eu evoluí, no computador, mas tem muita coisa que eu não sei, e ele mexe mais com isso. Aí ele, deixa eu ver. Aí ele vê, ele senta, mas até aí eu já estou me xingando. Mas aí isso aí tem um pouco relação com as outras duas perguntas, né? Com as duas primeiras perguntas. A primeira que falava sobre se você entende aquilo como oportunidade de aprendizado, e a segunda que fala de buscar sua parcela de responsabilidade, culpar as circunstâncias. Tem colegas que estão, assim, para não enfrentar a modernidade, a evolução do que está vindo, estão aposentando, não querem mexer com isso. Eu apanho, mas eu sou aqui, entendeu? Eu não falei, não, eu não vou me deixar vencer pela situação, eu vou encarar. É um pouco dificultoso no começo, como tudo, mas eu tô me virando. Mas até então eu já estou me chicoteando. E vocês aí, os outros, usam palavras de apoio e encorajamento ou de autocrítica destrutiva e reclamação? não tem meio termo? É assim, Ué, Sérgio. Às vezes é um caso, outras vezes é outro.
Às, às vezes É, eu falo, vamos lá, coragem, vamos lá. Outras vezes eu reclamo, de novo, você quer? Então depende, Sérgio. Às vezes é um caso, às vezes é outro caso. é isso, Rita. Acontece os dois, não é isso, Juliana? É isso. Depende de quantas vezes no dia você teve que se fechar para não responder errado, não é isso? É, É. Às vezes a gente fala, vamos lá, Rita. É forte, supera, coragem, fé em Deus, confiança. Aí outras vezes, puxa, de Aí novo. volta aquela história, né, que a gente precisa trabalhar o sentimento. Assim, a gente já sairia de É, autocrítica e iria diretamente para palavras de é. apoio e encorajamento. Mas às vezes a gente reclama bastante também, viu? Às vezes, depende do caso, a gente. Vamos lá. O texto fala que fomos criados com as sementes de sabedoria e do amor. De que forma você tem regado hoje a sua semente? Quais são as suas ações práticas de autodesenvolvimento? Alguém já leu aquele livro O Segredo? Tem até um filme sobre isso, né? é. Eu já li assim alguns pedacinhos, não ele na íntegra, mas assim Ele não, por alto. não é um livro, se você ler ele, você perceber bem, ele está ligado ao segredo para você conquistar materialmente, né? Mas aquilo é o segredo para tudo na vida. Que diz que a gente precisa ter sempre palavras de encorajamento para nós mesmos, né? Que a gente precisa ter sempre pensamento positivo e acreditar que você é capaz, né? Hum. Para tudo na vida, inclusive para nossa transformação, né? Então, essas palavras de, 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 de força que você consegue e tal, ajuda também na nossa autotransformação, né? Então, por exemplo, você passa por uma situação e de repente você é, erra numa coisa que você achava que já tinha conquistado, né? Não adianta você ficar falando assim, é porque... Não, eu vou conseguir conquistar. Isso mostra que eu preciso continuar me esforçando nessa área da minha autotransformação, né? Então, buscar sempre isso, buscar sempre o esforço, a força de, de você conseguir superar aquele momento, né? Porque a partir do momento em que você chega e fala assim, puxa vida, mas como está difícil fazer essa transformação, você coloca uma carga em cima dos seus ombros que você não precisaria colocar, né? Nós sabemos que a autotransformação é um processo contínuo, né? E vai até o momento em que a gente virar Deus, coisa que a gente sabe que nunca vai acontecer, né? A gente vai estar sempre evoluindo, sempre evoluindo. Né? Tudo bem? Tudo. De 0 a 10, o quanto você se coloca como o centro do universo em suas relações? Onde você percebe que seus exclusivos interesses ainda geram conflitos para os outros? Difícil isso, hein? 0 a 10. Primeiro, o centro do universo, a gente se sentir como centro do universo e depois aquilo, o que eu desejo gera conflito para as pessoas, é isso, Sérgio? Isso. Onde você percebe que seus exclusivos interesses, interesse de coisas que vai beneficiar somente a você, né? Somente a Egoísta. mim. Gera um conflito para os outros. Egoísta. É isso aí. Isso aí. Por exemplo, você quer tirar férias no emprego em janeiro, né? Só que você não tem mais filhos. E todos os seus companheiros de trabalho têm filhos pequenos que vão na escola. Então, as férias de janeiro são melhor para eles, né? E Sim, Sim, você a fala assim, sim. prioridade é eu quero deles. as férias em janeiro e pronto. Não é verdade?
Então, isso é só um exemplo, né? Sim. De 0 a 10, quanto que a gente ainda se sente o centro do universo? Eu não Tudo, sei. todas as perguntas é muito relativo às situações. Uhum, Tem horas que você, eu estou falando por mim, tem horas que eu acabo me colocando, não conscientemente, mas a ação leva como se eu fosse o centro, principalmente nas relações familiares, e muitas, principalmente as profissionais, eu já consigo me distanciar disso. Eu não sou o centro, eu não, eu preciso das pessoas, eu só consigo me desenvolver profissionalmente numa equipe onde todo mundo é importante. Então, há situações na minha vida que eu sou, não que eu queira, mas a minha atitude me leva a deduzir que naquele momento eu fui egoísta. mas, ó, ver no que você falou com relação ao profissional, você falou duas coisas que invertem um pouco o que você disse, né? Você falou assim, eu preciso da equipe, então você é o centro. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, eu quis dizer que eu sei que nada acontece eu sozinha. Eu não consigo Uhum, fazer. Eu sim. preciso de Então, pessoas. o que eu quero dizer é o seguinte, né? Aí eu vou citar um outro livro, né? Qual que é o nome do livro mesmo? O Monge Executivo. Né? Servidora. É uma Isso gestão aí. servidora. Isso, mas servir pelo fato de servir e não pelo que eu preciso do outro, entendeu? Sim, mas eu não encaro como eu preciso, senão não vou conseguir, não. A coisa Uhum. funciona porque todo mundo caminha junto. Entendi. Entendi. Ah, é Eu nesse sentido. sempre vou estar ali, eu Aham. sempre vou estar ali tirando o melhor de cada um para que a soma seja um resultado positivo. Entendi, entendi. Então, eu não tinha entendido o sentido que você estava falando. Legal, legal. Bom, vocês pensem e depois deem a nota de 0 a 10 para vocês mesmos é, no que diz vocês como centro do universo, tá? Nas suas relações. O problema todo, sabe qual que é? É que a gente às vezes não consegue admitir que ainda se faz como centro do universo. Sim, Eu acho que é o prefiro não me pior. pronunciar. Por isso que Mas eu assim, separei a família, porque aqui o bicho pega. mas Ai, assim, Deus. o importante é que a gente pensou no assunto, né? Porque queira ou não queira, no mundo aqui, a gente já leu, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, ele é muito material. E o material exige que você pense em si mesmo, porque senão você não fica com o material, não é verdade? Então, é, ainda estamos no processo de passar de 10 para 0, mas a gente está na metade do caminho, tá bom? Em que áreas de sua vida o predomínio da matéria sobre o espírito é mais evidente? Por exemplo, busca incessante por posses, status ou prazeres imediatos em detrimento da paz interior e da caridade. Em que áreas da sua vida, Eu, áreas, tá? O predomínio da matéria sobre o espírito é mais evidente. eu acho, para mim, que hoje eu estou conseguindo um certo equilíbrio entre a matéria e o espírito. Eu estou conseguindo equilibrar a caridade, a matéria, a minha parte espiritual. Eu acho que as coisas estão caminhando juntas. Eu penso assim. Eu estou me esforçando para isso, entendeu? Mas tem alguma área na sua vida em que
a predominância da matéria sobre o espírito é maior? Você sabe, você já falou isso conosco uma outra oportunidade e eu já discuti isso com você. Às vezes eu me pego, se eu estou poupando um pouco mais do que deveria dar um pouco mais para os outros, às vezes quando eu guardo alguma coisa, eu falo, ai meu Deus, será que eu não tinha que dar um pouco mais? Eu fico nessa minha cobrança, mas eu fico na minha previdência, na minha prudência, porque aquilo que eu falei, eu não tenho fundo de garantia. A hora que eu me aposentar do Estado, o meu salário é aquele seco e eu vou ter que viver com aquilo. Então, eu tenho que fazer um pé de meia agora, porque eu já passei 10 anos de me aposentar. Mas quando eu guardo um pouco mais, eu falo assim, ai meu Deus, eu dou, mas assim, será que eu não tinha que dar um pouco mais? Eu fico naquela controvérsia, entendeu? Mas eu acho que eu estou conseguindo, diante dos olhos de Deus, eu acho que eu tinha que dar mais. Mas eu, mas eu fico no medo. E a gente vai ler os livros e fala assim, não precisa se preocupar com amanhã, porque o passarinho não planta nada e ele come, não é verdade? Mas e aí? E aí? Eu me preocupo, eu me É, preocupo. nesse aspecto, eu acho que se a gente não for avarento, o que a gente está guardando tem um significado para nós, né? O que é ser avarento? De repente você está andando na rua e percebe uma pessoa que está precisando de alimento, você não vai dar? Claro que não. Então, você não é uma pessoa avarenta, né? Agora, todos nós aqui podíamos dar tudo que a gente tem, vender todos os nossos bens e o mundo continuaria sofrendo da mesma forma que está, não é verdade? Então, Sim, a gente precisa compreender, né? E cada um tem o seu, o seu nível, né? Quanto que você precisa, que você pode dispor daquilo que você tem de material, né? Agora, predomínio da matéria sobre o espírito também está querendo dizer de quanto que você dedica para o seu crescimento espiritual com relação àquilo que você dedica para o seu crescimento material. Então, por exemplo, não é 100% um. Por quê? Porque senão a gente não estaria aqui agora juntos. Uhum. Porque aqui nós estamos buscando a nossa parte espiritual. Nesse momento, é o predomínio da parte espiritual sobre a matéria, porque a gente poderia estar fazendo tricô para vender em algum lugar, né, nesse momento. Então, a gente tem uma divisão. A pergunta toda é onde que ainda o predomínio da matéria é sobre o espiritual? Por exemplo, no trabalho, né? No trabalho, se a gente for pensar bem, é um ambiente propício para você pensar só na matéria, não é verdade? É. Mas a Juliana mesmo falou, ela procura tratar as pessoas de uma forma diferente como a gente via patrão ou o chefe tratando dos funcionários, né? Isso demonstra já uma parte espiritual agindo sobre a parte material, né? É, por exemplo, no trabalho, voltando ao trabalho, você ajudar uma pessoa que está realizando um trabalho, você ajudar essa pessoa no trabalho dela, mesmo não sendo a sua função fazer isso, né? Então, esse tipo de coisa vai demonstrar como que a gente está trabalhando a matéria com relação ao espírito, em que momento que o espírito prevalece sobre a matéria e em que momento que a matéria prevalece sobre o espírito. Tá bom. Essa daí vocês vão ficar pensando durante a semana. Tá? Ao lidar com alguém que pense diferente ou frustra suas expectativas, quais são os pensamentos agressivos ou de oposição que surgem em sua mente? Como você os eu vou transforma em responder. cooperação? Vamos lá, Sophie. Vou responder. Você começou a falar, veio na hora.
Eu conversando com uma amiga, falei, estou com saudade dessa pessoa, vou fazer uma videochamada com ela. Oi, como é que você tá? Ai, estou cheia de dor. Estou com artrose na mão, estou com artrose no pé, estou com artrose no joelho, não sei o quê, cheia de dor. Eu falei assim, aí ela pegou e falou assim, você ainda está nas vibrações? Eu falei, estou. E aí, por que você não volta tudo, né? Ah, eu vou na igreja, eu rezo o terço. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. E aí, a sua reforma íntima tá como? Aí ela desconversou. Eu falei assim, mas não é isso que Jesus Cristo... Aí eu comecei a querer falar. Aí ela começou a desvirtuar o assunto. Aí eu falei, falei, para, Solange, para que não vai chegar a lugar nenhum. Ela não está disposta a fazer reforma íntima. Ela não está disposta a se transformar. Eu silenciei. Falei, o quê? Deixei ela falar sozinha, entendeu? Da justificativa cheia de dor, cheia. O corpo todo dói. Ah, mas eu leio a Bíblia, vou na igreja, rezo o terço, falei, aham. E aí fiz a pergunta que a gente fala aqui, né? E a pessoa está interessada em se transformar? Não. Então tá. Aí Mas fiquei quieta, calei. aí, na realidade, a gente Deixei. aceita a pessoa como ela é, né? Sim, sim, não vai mudar Mas, a amizade, sim, mas eu fico com dó, eu fico com pena da pessoa. mas isso aí era o que acontecia com a gente, né? Tanto eu e a Vivian, conversando com o pessoal que entrava para tratamento, né? E colocava o nome lá e a gente, não, olha, é assim, assada. Aí a pessoa sempre arrumava uma desculpa que não dava, porque não sabia entrar no link, tinha mil e um problemas que falavam para gente, talvez comigo, falava um monte de coisa, mas nunca conseguia entrar por algum motivo, né? Era isso. Na realidade, vem da pergunta anterior, né? Predomínio da matéria sobre o espírito, né? No Porque espírito. todo mundo quer a matéria curada, mas ninguém pensa em curar o espírito, né? Eu tenho uma colega também lá no Pilates, que também está toda cheia de dor. Até emprestei para ela o livro Médico Jesus. Eu falei, olha, Aham. lê esse livro. Amiga, eu falei para ela, o problema começa no seu espírito, depois vem para sua matéria. Acho que você está precisando ler esse livro. Bem sutil. Daqui a pouco eu vou começar a ser apedrejada na Tem que rua. falar do evangelho, né? Evangelho no lar, Solange. Também já falei, eu também falo. Ai, olha. E aí você fala assim, não, mas você pode ler a Bíblia, faz o evangelho, não precisa ser o evangelho espírita, pode ser a Bíblia, né? Faz Ai, a mas página. olha, eu me lembro tanto da Valéria quando ela falou para mim, não adianta fazer as rezas da boca para fora, e o sentimento tem que vir do coração. E ela falava aquilo, mas aquilo não estava em mim. Hoje não tem uma vibração que eu faça que eu não chore. Mas aí as É, pessoas falam isso, sabe, porque eu rezo, porque eu ajoelho. Eu falei, tá bom. mas assim, o que a gente precisa lembrar sempre é o seguinte: as pessoas querem um caminho, aí você aponta o caminho que você acha que é o melhor, mas você não vai pegar a pessoa no colo e carregar ela pelo caminho. A pessoa que tem que andar, Não, não é verdade? não. Jesus nos ensinou o amor ao próximo. Como você tem se esforçado para viver o amor ao próximo, mesmo com aquelas que lhe causam dificuldade? Tá difícil? O respeito, né? A gente tem que ter o respeito para os diferentes. Ainda que a pessoa não pense como eu, a gente tem que aceitar, enfrentar.
as situações quando são diversas daquilo que a gente pensa, no convívio familiar, até às vezes, como a Ju também fala, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Respeitar é diferente, mas a gente vai fazer o quê? Vai querer abrir a cabeça da pessoa e vai colocar as nossas ideias lá dentro? Não dá, né? Então, a gente tem que procurar respeitar e aceitar. Eu acho muito difícil nessa situação não julgar, porque o julgamento é a primeira coisa que vem. Nossa, mas está fazendo isso? Nossa, mesmo que eu não fale, mas eu já pensei. Então, eu só não verbalizei, mas o pensamento ele está aqui. Então, é muito complicado esse Na julgamento. realidade, na realidade, eu sempre falo, julgar faz parte da nossa vida. A gente precisa julgar as coisas, né? Mas julgar as coisas e não as pessoas. As pessoas, né? Mesmo julgando, a gente não deve condenar. O que a gente deve fazer é, bom, tal pessoa fez isso. Isso é bom ou é ruim para mim? Ah, é ruim, então eu não vou fazer. Ah, é bom, então eu vou fazer. Então, julgamento a gente precisa fazer. Cada vez que você decide o que é o certo do errado, você está julgando. Você está fazendo um julgamento. Né? Então, o julgamento faz parte. Analisar, não, a pessoa fez isso, aquilo, outro. Eu acho que isso aí não é legal. Você está julgando o fato e não a pessoa. Não, aquela pessoa só faz coisa errada. Aí você está julgando a pessoa. Né? Tudo bem? Vocês concordam com isso? Então, Juliana, quando você vê as pessoas, né, e vier os pensamentos de julgamento, lembra só julgar o fato que o fato, o que está acontecendo, o que a pessoa fez, mas não a pessoa, se ela é boa, se ela é ruim, não. Ela fez. Se é bom ou é ruim para mim? Se é bom, adota. Se não é, descarta. Entendeu? Eu lembro hoje um fato, eu atravessando a rua com meu marido na faixa, né? E de repente um carro veio correndo e meu marido pegou e fez um, né? Oh, né, não sei o quê. E o cara fez um sinal com a mão, né? Uhum. Ofendendo. E eu, eu não liguei. Eu falei assim, é problema dele de ter feito o sinal. Meu marido ficou muito bravo. Era como se dissesse assim, para o carro que nós vamos conversar. Entendeu? Mais ou menos isso. Aí eu falei, não, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá dele. Ele fez a coisa errada, feio, mas deixa pra lá, né? Então, isso é difícil de segurar da pessoa que está do teu lado. Para mim, é muito difícil chegar para o marido, não, não faz isso, para, deixa o cara ir embora, paciência, ele fez errado, fez. Eu consigo, não ter esse sentimento hoje, né? De, de, sei lá, pensar mal do cara. É problema dele, né? Na verdade, você julgou o ato e falou assim: eu não faço isso. Exatamente. E Isso. essa pessoa faz. Então, azar o dela, né? Qual é a mágoa ou ressentimento que está lhe impedindo de ser promovido? Promovido não é no emprego no trabalho, não, né? É promovido por Deus, né? O que o texto diz sobre a dificuldade em perdoar? Qual é a mágoa ou ressentimento que está lhe impedindo de ser promovido? O quarto das sombras para mim ainda é muito grande, viu? Concordo. Aqui também. Acho que tem um iceberg fazendo sombra. Não sei responder. Acho que nem que cada um de nós queira responder, você vai ficar
voltando numa situação, revivendo. É. Não, mas isso eu perdoei. Mas lá no fundo, será que eu perdoei? Não, não perdoei. Não, não pensava. Mas acho que talvez seja melhor pensar fazer da seguinte forma: quando vem à nossa mente uma mágoa ou ressentimento, a gente lembrar desse momento e falar assim: isso eu preciso tirar do meu coração, porque isso está me impedindo de dar o próximo passo. Se a gente ficar pensando nesse momento, tem alguma coisa que eu tenho mágoa, a gente está bem, aquilo não está incomodando a gente não vai achar nada, né? Mas, de repente, a gente encontra aquela pessoa que fez alguma coisa para a gente há 10 anos atrás, aí dá aquele friozinho na barriga, dá aquele sentimento ruim. Opa, peraí, aqui tem um ressentimento, aqui tem uma mágoa. O que eu preciso fazer para me livrar disso? Porque isso está me machucando, está me consumindo por dentro, né? Não é verdade? Eu vou Põe o nome contar, dela nas vibrações. eu vou Tudo contar uma bem. história. Olha, eu tenho uma lista de gente nas vibrações. Muitos que já morreram. Ai, meu Deus, fica aí, ó, mas muita luz. Fala, Ai, Juliana. meu Deus. Eu vou na feira todo domingo. E eu comprava jabuticaba de um feirante. Eu acho que até já contei essa história. E eu cheguei, ele falou que tinha o último, que era o último litro de jabuticaba. E não era barato. E eu estava querendo muito. Eu falei, sério, já não tem mais? Não. Aí chegou um senhor do lado, falou assim: acabou? Ele falou: não, não, eu tenho mais aqui. E despejou uma fresquinha. Ah, Ele já tinha colocado a minha na sacola. Eu falei: eu não acredito que o senhor vai fazer isso comigo. O senhor falou que não tinha mais. Tudo bem, eu catei aquela sacola e eu falei: eu nunca mais vou comprar com esse senhor. Aí essa semana eu estava morrendo de vontade de chupar jabuticaba. Eu falei pro meu marido: vai lá e vê se tem jabuticaba. A minha filha falou assim: mãe, você não fala nos nossos encontros que a gente tem que perdoar, que a gente não pode guardar mágoa? Que história é essa? Você fala uma coisa e não pratica? Eu falei: nossa, você tem toda a razão. Você está coberto de razão. Semana que vem eu vou chegar lá, pedir desculpa para ele, falar que eu deixei de comprar a jabuticaba dele por uma besteira, mas que eu vou voltar. Então, domingo que vem, eu tenho uma obrigação de ir lá no feirante pedir desculpa para ele, porque foi uma coisa que ele agiu errado, pode ter agido, mas por que que eu ia guardar esse sentimento tanto tempo? Já faz mais de ano, gente, que eu não vou na banquinha dele. É interessante você falar isso, né? É, Porque é exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente guarda uns ressentimentos que a gente nem se lembra, né? Que não faz sentido nenhum. E esse nenhum, sentimento, esse ressentimento, ele parte de um julgamento da pessoa e e não do não ato, doar. né? É verdade. Legal, bacana. Mas eu gostei mais da minha filha falar, Não, mãe, e outra, não tem jabuticaba todo ano, né? é, mãe, que história é essa? Você fala uma coisa e faz outra? Você tem toda a razão. Duas coisas nisso que ela falou. Primeiro, ela tem toda a razão do que ela falou, né? Segundo, ela presta atenção, ela está aprendendo com você. E ela é meio que obrigada a participar. Então, alguma coisa, uma sementinha tá ali. Então, uma hora ela brota, Uma hora, né? se Deus quiser. De acordo com o texto,
A não aceitação da realidade e a exigência da perfeição do mundo criam conflitos. Que realidade sobre você ou sobre o mundo você está tendo mais dificuldade em aceitar no momento? A realidade do mundo é o que a gente assiste diariamente de violência, de corrupção. Isso, quando eu olho a televisão, isso me bate uma tristeza, me dá um. Falo, nossa, falei, Senhor, e eu pedi para estar aqui nesse momento. Eu falei, meu pai, eu não aguento ver determinadas coisas, não dá, não dá. Tem aquele ditado, cuidado com o que você pede que você pode conseguir, né? Que pediu para vir agora e veio, né? É muita tristeza o que a gente assiste, né? Nossa, você viu que aquele, né, chanceler da Alemanha falando mal do Brasil, que nenhum jornalista quis ficar aqui, perguntou quem queria ficar aqui no Brasil, queriam ir embora para casa, dando graças a Deus que estavam indo embora para a Alemanha. Vocês viram isso? Não. Não. Você não viu? Não sei se a chanceler era alemão, ele estava falando, dando uma entrevista lá, e ele perguntou para os jornalistas se eles queriam, se algum deles queria ficar no Brasil, levantasse a mão. Olha isso, ninguém levantou a mão, estavam dando graças a Deus que estavam indo embora para casa deles. A Alemanha é ruim, mas a gente não tem o que vocês passam aqui. Não vejo a hora de ir embora para o nosso país. Olha, todas as emissoras estavam dando isso no Instagram. Eu falei, gente, que vergonha. Meu Deus. E é. Quanta miséria a gente tem aqui. Aí mostrou na reportagem, né? Quanta miséria, quanta pobreza. Eles não têm isso lá, né? Agora eu vou falar um outro lado. Eu não assisto TV, eu não assisto jornal, eu não leio nada. Aí eu fico me perguntando, será que eu estou alienada? Eu estou me protegendo de algo que eu não deveria? Ou eu estou preservando a minha vibração? Porque cada vez que eu vejo alguma coisa, aquilo mexe comigo. Então eu prefiro não ver. Aí Eu eu passei fico por isso, nesse Juliana. dilema. Eu fico nesse Eu dilema. acho que o mais difícil de tudo é nós estarmos informadas e não nos deixarmos Envolver. Afetar. envolver. É o mais difícil de tudo. Eu tenho procurado não assistir. Às vezes eu vejo alguma coisa, mas ficar, não se envolver, não se deixar abalar, carece um grande esforço, viu? Porque Com certeza. logo brota sentimento na gente, sim. Uma hora de tristeza, uma hora de indignação, uma hora de Sim. até raiva, dependendo da notícia ou do caso. Então, mediante esses sentimentos que são difíceis assim de controlar, eu tenho evitado bastante. Não que eu não veja nada, viu? Mas eu tenho evitado bastante também. Eu passei um tempo sem ver nada, né? Porque aquilo era um desafio que eu podia evitar, né? Uma vez que eu tinha muitos outros desafios para vencer na minha vida. Hoje em dia, eu assisto um pouco, até o momento em que aquilo começa a me fazer mal, aí eu paro de assistir. É. Mas no final das É assim contas, também. me fazer mal demonstra o quanto que eu preciso melhorar, porque quando Jesus esteve aqui, a coisa era pior do que é agora, né? E ele não se esquivava de Ele não se nada, nem de deixava, ele ninguém. não deixava É, se abalar, né? Com aquilo. é. Porque ele compreendia o momento que a humanidade passava, né? Como a gente devia entender também há tempos, está falando, né, que quando fosse mudar, o planeta Terra ia passar de expiação e prova para regeneração,
ia ter um momento em que todos os espíritos iam ter a oportunidade de se redimir para poder ficar aqui. Então, o que está acontecendo? Só que boa parte deles não estão conseguindo fazer isso. Então, o nosso olhar, e olha, desculpa, eu vou falar agora, mas não pensa que eu penso dessa forma o tempo inteiro, né? O nosso olhar deveria ser de compaixão para essas pessoas, porque elas estão perdendo a última oportunidade para ficar aqui nesse planeta, né? Mas não dá, porque isso mexe, novamente, né, falando, mexe com a nossa parte material. Mexe com a nossa parte material. Então, esse é um dos momentos em que a parte material fala mais alto que a espiritual. Porque se a espiritual estivesse falando mais alto, a gente ia compreender que essas pessoas ainda não estão no nível de compreender o que é o certo e o que é errado. E se dedicar a fazer o certo. Né? Talvez até saibam o que é certo e errado, né? Mas não fazem o certo. Foi, Solange. Eu fiquei um tempo também sem assistir, aí fiquei nessa dúvida comigo mesma, assim, até que ponto eu tenho que ver, me atualizar das notícias, eu também estou me sentindo alienada, que eu não sei de nada, as pessoas falavam alguma coisa, você viu? Não vi. É, Gente, eu a não via gente nunca nada, está não sabia sabendo de nada. nada. É. Não estou sabendo. Falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Então agora eu assisto, mas assim também. Quando eu começo a sentir que está me fazendo mal, eu também ainda essa parte material ainda está É. pesando. Aí eu desligo a televisão, vou para um outro lugar, ponho uma música e saio, porque não dá. Às vezes essa parte. E aí você começa a ver a inversão de valores do povo. Aí bate a tristeza, né? É. É muita tristeza. Você já se surpreendeu falando, pensando ou agindo de forma que logo em seguida lhe causou profundo arrependimento? Como você usou esse momento para se autoconhecer melhor e prometer mudança? Primeiro, já tiveram alguma coisa que você se arrependeu logo em seguida de ter feito ou falado? Sim, Várias. sim, sim. Com a Nesse mãe. momento, como é que o que vocês fizeram? Ficaram com vergonha de si mesmos ou Nossa, procurou conhecer o motivo pelo qual fez aquilo? Vergonha não é a palavra. Ficar brava mesmo, né? vergonha. Vergonha de mim mesma. Vergonha. E aí a gente precisa pensar nesse momento em que a gente não está passando por essa situação, é claro, né? Que a gente está com a razão um pouco mais equilibrada, a gente pensar, né, se o que nos leva a fazer isso, fazer determinada coisa, para que a gente, no momento que tiver para acontecer, se a gente tiver ainda um pouco de equilíbrio emocional, a gente evitar, né, que a gente faça ou fale alguma coisa que a gente se arrependa profundamente, né? Quando o texto diz que a promoção virá quando a consciência divina dirigir nossas condutas, isso implica em ação. Qual é a pequena ação cooperativa, solidária ou ética que você pode praticar hoje? Jesus do céu, tem tanta coisa, tem tanto lugar onde que eu posso aplicar isso hoje na minha vida. Ó, uma coisa eu posso dizer, a questão da ética, eu estou trabalhando firmemente. Eu acho que eu estou fazendo evolução, estou tendo evolução nisso. Ação cooperativa, solidária, ética. Eu acho que é a coisa mais difícil, cooperativa e solidária, até que até que a gente pratica, né? A questão toda é a ética, né? Porque a gente fala, não, eu sou ético, né?
Mas no momento que você fala uma coisa que não tem 100% da verdade, você está deixando de ser ético já, né? É Ou fato. mesmo quando você deixa de falar e Omissão. você Uhum. omissão é uma hora que você deveria fazer alguma coisa, mas não faz, não é ser antiético também? Porque essa nossa ética diz que a gente precisa ajudar o próximo, né? E a gente não faz quando pode, né? É, qual é a ação que você precisa realizar ou a palavra que precisa proferir para si ou para o outro, que representa assumir responsabilidade pela solução de um problema atual? Tá apertando, as perguntas estão pondo muito dedo na ferida, não tá não? Tá ficando difícil de responder. Exato. Essa tá para fechar com chave de ouro, né? É. Na realidade, quando fala assumir a responsabilidade, quando você não assume a responsabilidade para a solução de um problema, na realidade você está se colocando como a vítima do problema, né? E a pior coisa que tem é você se vitimizar, né? Falar assim, ai, coitadinho de mim. Porque ninguém é coitadinho, né? Coitado significa você assumir que aquilo que está acontecendo com você é injusto. Mas existe alguma coisa injusta? Deus permitiria alguma coisa injusta? Não, tudo tem um Não. porquê, um motivo. Então a gente nunca é vítima. Nunca é vítima. Então por que, que a gente se vitimiza, né? Não é verdade? Sim. Em sua jornada mais importante, e começa aqui e agora, como você pode ser mais companheiro e acolhedor consigo mesmo, celebrando os pequenos passos da evolução em vez de focar apenas no que falta? Essa é a coisa, acho que é a transformação mais importante que a gente precisa fazer. Que a gente gasta muito tempo se criticando, se punindo por aquilo que a gente ainda falta fazer por nosso crescimento, né? E falta muita coisa, a gente está nos primeiros passos da nossa evolução para chegar Sim. até onde que chegou Jesus, o que que não falta, né? Então, em vez de ficar pensando no que falta, né, somente, né, mas com um olhar pesaroso do que falta, vamos ficar felizes porque a gente já deu alguns passos, né? A Sim. Juliana falou, a Solange confirmou, poxa, quando veio a pandemia, a gente era completamente diferente na forma de pensar e de sentir as coisas. Hoje em dia, não que as coisas ficaram, os desafios deixaram de existir, eles estão aí, às vezes até mais fortes do que estavam antes. A gente está encarando com com um olhar diferente. Isso Nós permite que a mudamos a gente maneira de vença os enxergar e de desafios. enfrentar. É. Isso. Isso A permite que a gente vença os autorresponsabilidade desafios de uma mudou forma mais isso, né? tranquila, né? Ô, Juliana, desculpa, Sim. não entendi o que você falou. A autorresponsabilidade muda o nosso foco. Quando Sim, você se coloca como responsável de tudo que acontece na sua vida, o vitimismo diminui, é isso aí. começa a avaliar as situações como você sendo o centro, mas aí de uma forma positiva, Sim, como responsável mesmo. Se isso está é isso aí. acontecendo, eu criei isso, Em algum eu momento. permiti isso. É isso aí. Na realidade, eu, eu criei as condições para que isso acontecesse, né? Isso. Porque
o que eu faço vai retornar para mim, sempre. Então, o que está retornando para mim foi alguma coisa que eu fiz no passado. Então, E aí a nossa aceitação aumenta, entendeu? É maior a nossa aceitação, a facilidade de aceitar e tudo mais. e muitas das coisas que estão voltando para nós agora, elas existem ainda dentro da gente, talvez em menor intensidade, mas elas ainda estão lá. E é nesse momento que a gente precisa parar e pensar o que existe dentro de mim que permitiu aparecer isso. É isso que a gente precisa fazer. Né? É isso que é olhar o sentimento para poder tomar decisões diferentes. É isso que é colocar a lanterna na sala escura para entender o que tem lá dentro, para que a gente possa fazer as pazes com essa parte escura dentro da gente. E ela sumir, ela vira luz, para que a gente possa juntos transformar, né? Não é brigar, não é se desfazer, é transformar, né? A gente não está demolindo uma casa para construir outra no lugar. A gente está reformando a casa que a gente tem, para ser do jeito que a gente quer, né? Muito bem. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Hoje esquentou a cabeça essas perguntas aqui, né? Esquentaram? Hoje elas foram mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, a gente se abriu mais, eu acho. Eu acho que sim, E né? Eu cada acho que foi vez mais legal. a gente está conseguindo isso, né? É, Eu acho que isso é importante para a gente, para que quando a gente fala, a gente escuta o que a gente está falando. Porque nos pensamentos, eles passam rapidamente e às vezes a gente não consegue fixar ele. Mas quando a gente fala, a gente é obrigado a criar um raciocínio a respeito daquilo para a gente poder verbalizar. Isso faz com que a gente conecte algumas coisas na nossa mente e comece a compreender um pouco melhor o que a gente é realmente, né? Então tá bom, vamos encerrar? Alguém Vamos. gostaria de fazer o encerramento? Juliana quer fazer? Posso? Claro. Então vamos Eu lá. fiquei quietinha para ver se alguém queria. A Solange fez na semana passada. Mais uma noite que encerramos com o coração transbordando de alegria, de gratidão, transbordando de questionamentos, de pensamentos, de análise, mas que a gente está encarando como um grande aprendizado. Que tudo que foi dito hoje foi exposto, foi colocado, tanto pelo texto quanto por cada um de nós, que seja levado para o nosso consciente e que a gente possa avaliar cada um com a sua vida, com as suas dificuldades, com seus acertos, e que sirva para mais um passinho na nossa evolução. Gratidão à espiritualidade amiga que sempre está conosco, nos envolvendo de luz para que os nossos corações se abram mais e mais. E assim, vamos unir e formar uma corrente de luz, numa vibração de amor, de fé, de esperança. E essa vibração nós vamos doar para a espiritualidade, para que eles possam levar onde houver necessidade. Nos países em guerra, nos hospitais, nas tragédias climáticas, nos acidentes, em todos os níveis, no plano espiritual, onde houver necessidade, que essa vibração seja utilizada para aliviar a dor de um irmão nosso.
E assim, com muito amor no coração, vamos mandar uma vibração de alegria, de felicidade, de amor para nossa irmã Valéria. Que ela receba neste momento um buquê com flores coloridas, perfumadas, demonstrando quanto a amamos. Uma gratidão imensa invade os nossos corações e pedimos que tenhamos uma semana de bons pensamentos, bons sentimentos, de muita proteção, que possamos estar reunidos na próxima segunda para mais uma troca de experiências e aprendizado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.